açaí hoje. E a minha apresentação, na verdade, ela tem a tinta da minha instituição. A minha instituição é uma instituição de pesquisa finalizada. Quer dizer o quê? Que as nossas pesquisas elas têm o objetivo de poder interagir na realidade para apoiar mudanças, supostamente pelo bem, né? Então, a minha instituição ela tem um papel de desenvolvimento também. E isso, por que eu falo isso? Porque quando a gente monta parcerias, também temos de prestar atenção ao papel de cada um. Exemplo, com a universidade, o papel dos professores, né, dos grupos de pesquisa, é muito, além de ter esse papel de extensão rural, que é assim tem no Brasil, né, tem um papel fundamental de ensino, etc. Então a gente tem que identificar bem assim, o papel de cada um, para ver onde cada um vai contribuir para mudar essa realidade que todo mundo, na verdade, a gente está querendo, né? Que estamos aqui juntos um pouco para isso. E a minha instituição Cirrada está consolidando alguns trabalhos para justamente ver, assim, ao invés de pensar em inovação como um produto que está produzido para a pesquisa e difundido depois na sociedade, a gente adotou uma posição diferente, que é como a pesquisa contribui no processo de inovação social, considerando assim, um pouco a corrente do Schumpeter e tal, que a inovação é um processo de transformação social e que a pesquisa apenas contribui de uma certa forma, em certos momentos, com certos elementos, objetos, a essa transformação social. E claro que assim, a diversidade de cada um de nós, ela vai ser fundamental para contribuir em alguns momentos nesse processo. Aí pode passar. Então agora eu vou falar um pouco mais desse exemplo, só para dar um exemplo e a gente conversar acima disso depois. Eu, assim, um pouco ousadamente, que nem ontem, assim, o ponto de partida qual é? A comanda era essa questão da cooperação regional. Para falar brevemente sobre o contexto, Guiana Francesa, Suriname e Amapá, eles estão em situações, vamos dizer, de fragilidade econômica, de desenvolvimento bastante forte, né, com uma questão de isolamento também forte, geográfico e econômico, porém com um estado de meio ambiente muito grande, uma biodiversidade muito importante, ainda a contribuição de populações e comunidades tradicionais muito forte, etc. Aí tem a missão da cooperação regional é de ver como eles podem se concertar e encontrar apoios, por exemplo, com o estado do Pará, que economicamente nada a ver, né, para reforçar o desenvolvimento sustentável dessas regiões. E então a gente achou que o ponto focal do açaí poderia ser interessante, por quê? Porque apesar de ter essas constatações comuns de que agricultura familiar e populações e comunidades tradicionais, que vou chamar de CT, né? A inclusão econômica e social deles é frágil, inclusive no Pará, que tem uma erosão de saberes locais associados à biodiversidade, que isso é muito comum na Amazônia. Parece que o açaí é uma exceção nisso tudo. Que com o açaí, apesar de ter alguns impactos negativos com a emergência dos mercados globais, o açaí ele é um tipo de catalisador de aumento do nível de renda, de inserção social dessas populações que historicamente foram marginalizadas na região. E segundo, o açaí, que nem a mandioca, é de todos. Toda a categoria social da Amazônia, sem distinção, se reconhece no consumo do açaí. Isso é uma força que a gente mostra, que é assim, de um recurso comum, a gente talvez pode ir para a construção de um bem comum, com assim, o meio de contribuição desse projeto, né?
pensando não somente nos recursos, assim, vamos dizer, biofísicos, né, mas a questão dos saberes e dos mecanismos de garantia. Como a gente pode proteger os saberes locais com qual tipo de dispositivos, trabalhando junto, a gente talvez pode chegar à construção de um bem comum. Bom, para ilustrar brevemente também o que interessa o açaí nessa cooperação regional, eu daria só duas ideias por enquanto. Na Guiana Francesa, o consumo ele se apoia um pouco na produção local da Guiana, mas bastante vem da região de Oiapoque, das regiões fronteiriças do Brasil e do Suriname. Por enquanto, o mercado está totalmente invisível. Essa parte da população que está vivendo o açaí, assim, açaí nem existe para o Estado francês, não é um produto agrícola francês, não existe. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo em torno do açaí que não se sabe. E a gente aposta que ajudar essas pessoas a se profissionalizar pode ajudar eles numa inserção territorial, social que não existe hoje. E do lado dos mercados globais, o interesse é um pouco diferente. Por conta do gradiente de regime de chuva, as safras, aí eu coloquei de norte a sul, mas também do oeste para este, né, elas são variáveis. Então, as indústrias, elas, como mostrei ontem com esse mapa, né, elas têm muito interesse em ter acordos para poder regular o abastecimento do açaí. Então, são coisas que a gente pode, assim, no sentido de ajudar as pessoas nessas diferentes regiões a ter mais poder para negociar, isso faz a ligação com o que eu fala, ter um conhecimento global de como acontecer a safra, etc., pode ajudar a empoderar os atores pequenos das cadeias. É a ideia, pode continuar. Então, aí a gente vai entrar um pouco no gradar, né, do projeto, mas é um gradar mais ou menos. É tipo assim, as instituições que participam desse projeto têm uma visão comum que foi construída ao longo do tempo, né, de parceria, de projeto. Tem uma coisa que a gente acredita, a gente não do CIRA, né, que é colocando mão na massa, que a gente constrói assim, parceria e visões comuns do mundo, assim, quando eles trabalham, etc. Com a universidade, a gente tenta orientar estudantes, fazendo assim, diversificando um pouco, montando projetos, que no caso do projeto Odisseia, para poder assim atuar juntos, trabalhar, assim, ter essa prática de pesquisa juntos. Então, o grupo do projeto compartilha diferentes posturas e hipóteses de trabalho importantes. A primeira é que a valorização econômica e social da biodiversidade permite a sua preservação, que é contrário, né, a uma visão mais conservacionista, né, que poderia existir também, desde que a exploração dos recursos com eficácias dinâmicas ecológicas e seja economicamente viável para as populações em relação direta com aqueles recursos. Então, a gente vai trabalhar acima disso. Não quer dizer que assim, a gente vai apoiar, por exemplo, só a figura do extrativista, etc. Mas a gente tem uma visão, vamos dizer, um pouco global, liberal, né? De como pode ser o desenvolvimento sustentável na região. E o segundo ponto forte, assim, é que o empoderamento dos atores locais é o ponto-chave. E isso passa pela ampla difusão do conhecimento e a co-construção desse conhecimento. E terceiro é que as casas ou escolas famílias rurais são espaços apropriados para essa construção do conhecimento. Por quê? Porque essas casas famílias, primeiramente, elas são abertas a todo tipo de agricultor ou de família rural, mesmo não profissionalizadas. E isso permite trabalhar com quê? Com pessoas que não conseguem ter o dado, que não conseguem ter o título da terra, etc. São abertas para todos. O ensino, ele se faz a partir das realidades das famílias. Aí a gente vai adaptando
as nossas capacitações, nossas intervenções em função do retorno deles, da sua própria realidade. E a pedagogia, a alternância, que é muito importante. Aí, bom, eu vou só aqui, aí são os diferentes parceiros envolvidos. É uma parceria, então, que envolve acadêmicos, institutos de pesquisa, organizações profissionais e instituições públicas. Aí, nesse papel, cada um vai ter, nessa configuração, cada um vai ter um papel diferente. Aí, tem um grupo de universidades, a Unifab do Amapá, a Universidade da Guiana, desculpe, a UFPA, a Unifab do Amapá, Universidade Antônio de Congo do Suriname, a Universidade de Brasília. O IFAM, que vai ter um papel muito importante nessa questão da proteção dos saberes, né, da patrimonialização, ou pelo menos no debate, tá? Institutos de pesquisa francês, o INRA, CIRAD, Embrapa. Aí um grupo de casas famílias rurais dos diferentes lugares, mais um centro de capacitação e transformação de alimentos na Guiana. Instituições públicas, a SEMA do Amapá, a coletividade territorial da Guiana e organizações profissionais, o IEF, desculpa, Instituto de Estados, e duas organizações profissionais, por enquanto, da Guiana. E essa pesquisa, na verdade, se apoia em redes já existentes. O grupo de pesquisa Amazônia, uma rede de transferência de tecnologia da Guiana e o Agrograma da Rio Norte, em especial 2. Muito bom tempo. Tá bom. Vou relaxar. Pode passar. Então, também que a gente quer trabalhar, além de fazer a pesquisa e ensino, é a gente gerar impacto. Isso é uma preocupação, pelo menos que na Embrapa, né, a gente compartilha muito, é como sair os nossos resultados de pesquisa da gaveta. Aí tem como mencionei no início da apresentação, essa questão dos caminhos do impacto. E a gente vê que envolvendo o máximo possível de atores públicos no andamento das pesquisas, às vezes ajuda a construir alianças para que eles pegassem e se apropriassem dos resultados da pesquisa para atuar ao nível legislativo, ou etc. Então, temos dois níveis de impacto desejado, que assim, vocês vão ver que o primeiro nível, a gente tem bastante, vamos dizer, controle sobre o impacto que a gente quer gerar. Que primeiro é empoderar e apoiar a inserção econômica, socioeconômica das populações locais. Ali a gente aposta nas capacitações, pesquisas situadas que a gente faz com o retorno, instituições, etc. Pesquisa participativa, mas mais um pouco mais, vamos dizer, proativa, né? Reforçar a ação das escolas famílias, que muitas vezes elas existem, mas elas estão com muita dificuldade de reconhecimento a nível territorial, de viabilidade econômica também. E mutualizar o conhecimento, aí reforçando rede e ver qual tipo de dispositivo de estocagem de dados a gente pode ter para compartilhar ao nível regional com o máximo de tipo de atores. E perenizar essas redes, não apenas assim, tentar segurar essas redes o tempo do projeto, mas ver como a gente pode perenizar isso. Isso aí, assim, grupo de parceiros, né, que está nesse projeto, a gente ainda sabe que pode ter uma contribuição, tem um controle um pouco sobre esses impactos. Pode passar. O segundo nível, aí já que vamos ter que trabalhar o caminho do impacto ao nível dos estados para construir alianças, por exemplo, com a Anvisa aqui no Pará, ou assim, com atores que eles têm o poder, assim, cujo papel ele vai ser vai conseguir a mudança de escala.
em objetivos que são mais assim, de mais longo prazo, né? Que é a valorização dos recursos dos saberes locais. Por exemplo, o IFAM vai ter um papel muito crucial nessa discussão da indicação geográfica, né? Desenvolver práticas agroecológicas, aí a gente vai precisar de operadores econômicos, por exemplo, industriais que vão se comprometer com certificação orgânica, com certificação FSC, etc. Consolidar mercados de qualidade e garantir a coexistência de circuitos curtos e cadeias globais. Aí sim que a intervenção do poder público ela pode ajudar a proteger, vamos dizer, os mais frágeis, né, nisso tudo. Como estão organizadas as atividades da cooperação, né? Primeiramente, uma coisa que é um pouco óbvia são intercâmbios internacionais. A gente vai promover, já estamos programando, de organizar encontros em torno de cada um conhecer a realidade dos circuitos de comercialização do açaí, da produção do açaí em cada lugar. Segundo, é a questão da capacitação, que já toquei várias vezes no âmbito das casas famílias, mas a gente tem bastante, vamos dizer, fontes de... previmos bolsas para estagiários para levar estudante à formação pela pesquisa, né? Formação acadêmica. E pesquisa situada, o que a gente chama de pesquisa situada, é fazer pesquisas a partir da realidade das pessoas que vão fazer o curso e montar a teoria a partir das problemáticas deles. E não o contrário, ir buscar, verificar ou induzir nossas hipóteses de trabalho. Aqui, para só mostrar apenas as temáticas que a gente vai tocar em torno do açaí. Primeiramente, a questão do manejo, do plantio, assim, nesse eixo vai ser trabalhado tanto uma discussão sobre o manejo. Ontem, por exemplo, foi colocado, será que quando faz o manejo vai derrubar outras espécies e tal? Então, para mostrar um pouco que não tem um quadro fixo, mas que o mais importante é entender a relação entre o aumento da produção do açaizal e a seleção das outras espécies, né? E discutir também essa questão do plantio, porque muitas pessoas pensando na entre-safra estão querendo plantar sem ter noção da quantidade de água, por exemplo, que precisa para ter frutos, sem ter noção dessa questão da fertilidade. Então a gente vai discutir isso aqui. A questão dos saberes locais também é muito importante, como as pessoas ainda assim, seguram a qualidade, por exemplo, em casa, né? Como que eles tratam essa questão da qualidade para evitar contaminações, doenças, etc. Mas também qual é o papel dos diferentes padrões de consumo. Aí vem um eixo sobre governança, circuitos de comercialização, e em particular essa questão da relação de poder, né, de negociação, que o Lee comentou, e um eixo sobre qualidade de produtos, não necessariamente só sanitários, mas também para todo mundo contribuir em essa questão dos desafios da padronização da qualidade do açaí, em particular do gosto, para poder proteger uma diversidade de circuitos de comercialização nos territórios, fazer com que as cadeias globais elas possam se desenvolver sem ter um impacto tão negativo sobre o consumo local, né? Voilà, basicamente é um pouco isso. E aí, assim, esses temas, claro que são trabalhados da pesquisa, mas os retornos são reusados para fazer as capacitações. Então, por isso que a gente tem essa coisa de boa construção de conhecimento que vai depois ser reinjetado nas capacitações. Pode passar? Era basicamente isso. Eu agradeço pela atenção. Aí duas fotos de uma parte do grupo que se encontrou em Belém no mês de abril, dos pesquisadores e organizações sociais, instituições, e aqui uma foto da turma da primeira capacitação que a gente fez lá em Macapá, no mês de maio. Agradeço pela atenção.
Bom dia a todas e todos. Bom, eu não tenho uma apresentação, eu tenho só alguns mapas que eu vou mostrar para vocês. Mas, primeiro, me apresentar rapidamente, né? Está escrito aqui, vou só me situar um pouquinho no tempo e no espaço aqui. Meu nome é Marcela e eu atualmente coordeno o programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável Trópico Úmido, aqui no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né? O programa, como vocês sabem, é um programa de caráter interdisciplinar, né? Está dentro de uma Câmara de Ciências Socioambientais, a CAPES, mas tem esse caráter interdisciplinar, dialogar, né, com as várias disciplinas para chegar a conhecimento sobre a Amazônia. E daí que eu gostaria de partir para a gente pensar um pouco a história dos comuns, né, também tendo como base, e as parcerias possíveis, né, de pesquisa a partir disso. Pegando bastante o que a gente viu na primeira mesa, né? Tentando fazer uma interconexão também. Eu creio que para a gente pensar sobre comuns na Amazônia, a gente tem que partir de um pressuposto bem básico, né? Bem simples mesmo, de que a Amazônia ela não é uma só. Né? A Amazônia ela é Amazônias, né? Essa área que a gente está aqui do Nordeste Paraense é muito diferente do Oeste, da Calha Norte, do Bico do Papagaio, né? A gente tem uma infinidade, né, de realidades específicas, né, dentro da Amazônia e, por consequência, uma infinidade de práticas de fazeres comuns, né? Pegando o que foi trazido aqui na parte da manhã com relação ao commoning, né, que é o fazer comum, né? E que teve até acho que uma colocação do João, que ele fez, que eu acho que é bastante interessante para virar a chave do pensamento, né, para a gente pensar as perguntas de pesquisa mesmo possíveis para pensar isso. Você falou assim, é engraçado, vou falar agora de coisas teóricas, depois de um monte de gente ter dado vários exemplos práticos, né, sobre o que são os comuns. Mas eu acho que essa é a chave mesmo, né, do pensar os comuns, né? As experiências práticas, né, elas dão a dimensão conceitual do debate, né? A epistemologia, para pensar os comuns, ela tem muito essa relação com o fazer, com as realidades práticas mesmo, né? E por isso que eu creio que para a gente pensar comuns na Amazônia, a gente tem que partir do pressuposto que a Amazônia não é só uma Amazônia, são Amazônias. Ou seja, se a gente for pensar em quadros teóricos de aproximação para refletir sobre isso, né, pegando aí como, né, o estudo dos comuns começaram a se institucionalizar, né, por meio dos chamados frameworks, né, os quadros teóricos, os enquadramentos, né, a gente não pode pensar também só um enquadramento. A gente tem que ver várias possibilidades de enquadramento para olhar essas várias experiências, né? Eu acho que essa é outra coisa importante também para, de saída, pensar. E até para pensar as próprias parcerias, né? Quais são essas diversas possibilidades de enquadramentos, né, observados a partir da prática e como esses diversos enquadramentos podem possibilitar parcerias várias de análise, né? Tem uma terceira coisa também que eu creio que é muito importante, que também foi falado aqui pela manhã, a partir até da pergunta da Maiara, né, do papel da universidade e do papel do Estado. Se a gente pensa na pesquisa na universidade pública, principalmente no Brasil, que eu creio que está correlacionado ao nosso Estatuto de Universidade Pública, de IES, né, que é o nosso caráter de tripé, pesquisa, ensino e extensão. Então, quando a gente for pensar esses enquadramentos, essas aproximações teóricas, para pensar os comuns, partindo do pressuposto
que as realidades práticas têm a potência de nos fornecer conceituais, a gente tem que levar muito a sério esse critério de organização da universidade, particularmente a conexão com o vetor da extensão, porque é nesse vetor de extensão que muito provavelmente, mais criativamente, esse imaginário para a criação de enquadramentos possíveis para se interpretar e entender os comuns vai aparecer. Eu tenho poucas dúvidas a respeito disso, assim. E eu aí vou dar alguns exemplos práticos, né, do que eu venho trabalhando pessoalmente, mas que provavelmente vocês têm muitos outros e que a gente pode trazer para o debate depois, né. A Nathalie estava falando da agroecologia, né, mais no meio da fala dela para o final. Aqui no Nordeste Paraense, a gente tem uma experiência bastante interessante, muito correlacionado a um aspecto teórico e prático também. Um aspecto teórico, a possibilidade de pensar, a partir de uma economia feminista e de uma ecologia política feminista, outras formas de produção social do espaço e de composição de renda, né? Ou seja, de pensar os próprios conceitos econômicos básicos, né? Isso para nós, acadêmicos que estamos no projeto, né? Para quem está no dia a dia do projeto, tem uma coisa bem de realidade prática, mas que, como eu estava dizendo, traz um potencial teórico bastante poderoso mesmo, que são as cadernetas agroecológicas. Eu não sei quem aqui já ouviu falar disso. É uma experiência muito interessante que surge na Articulação Nacional de Agroecologia, na ANA, né? Mais especificamente dentro do GT Mulheres, da Articulação Nacional de Agroecologia, e muito em diálogo com o GT Bio, que é o GT Biodiversidade, dentro da Articulação Nacional de Agroecologia. Então, as cadernetas, elas começaram a ser pensadas teoricamente, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que a gente fala nos estudos de filosofia da ciência, né? Que como que a produção de conhecimento, observada no seu campo prático, os conceitos a teoria vai surgindo muito a partir da forma que você produz o conhecimento, ou seja, do seu ponto de partida, né? E também dos sujeitos com quem você está se relacionando, né? E aí, a gente percebia nas mulheres uma necessidade delas mostrarem o trabalho delas. Mas o conceito que elas tinham de trabalho era muito diferente do conceito de trabalho que a gente tem comumente, né? Logicamente, porque a sua relação com o território, a sua relação na transformação da materialidade do território, seja em renda, seja em bem viver, né? Partia-se de outras composições. Então, obviamente, a relação, o entendimento do trabalho era muito diferente. Havia uma necessidade de mostrar essa dimensão de que o que elas estavam fazendo, principalmente nos seus quintais, não só nas roças, mas nos quintais, que aquilo também era trabalho. Que aquilo era trabalho e que contribuía, inclusive, para a composição de renda, não só das famílias, mas da comunidade como um todo, né? E, ao mesmo tempo, era muito forte, né? Muito forte na fala delas também, a ideia de que isso tudo leva a uma dimensão que é reprodutiva, obviamente, como também foi falado aqui pela manhã, mas que a produção e a reprodução, elas não se separam num par dual, né? E principalmente não é um par dual que se contrapõe. A produção e a reprodução, elas caminham juntas, né? Ou seja, a reprodução dos modos de vida daquelas mulheres está intimamente ligada à produção da macaxeira, à extração do açaí, que elas estão envolvidas, à produção do artesanato e por aí vai, né?
Então, veio disso, né? Vamos pensar um instrumento, né, que é a caderneta, onde a gente possa anotar tudo aquilo que a gente produz, que a gente vende, mas também que a gente troca e que a gente doa. Porque isso é algo bastante importante para a nossa economia, né? E aí, há 2 anos atrás, começou lá essa marcação nas cadernetas, né? Mais focalizado no Nordeste paraense, e a ideia de que se expanda isso também para o Oeste, né? E a gente começa a ver resultados muito interessantes, né? Na realidade prática dessas mulheres e nas suas concepções do que é a economia, do que é a comunidade, ou seja, na forma como elas próprias teorizam essa produção social do espaço conectada a esse surgimento de uma economia. Na verdade, não é surgimento, a economia já estava lá, mas digamos assim, a essa conceitualização mais estrita do que seria a economia dessas mulheres no território, né? E a gente começa a perceber que isso tem uma contribuição bastante importante, né, depois que elas se veem visíveis nas cadernetas. E cabe dizer, as cadernetas foram criadas com elas, né? Todos os itens que estão nas cadernetas foram pensados junto com as mulheres, né? E é importante dizer também que as cadernetas, eu estou falando do exemplo específico do Nordeste paraense, mas é um projeto nacional. É um projeto nacional, né? E aí, na sua especificidade, foi pensado para essa parte da Amazônia onde ela começou a ser desenvolvida, né? E aí tem algumas mulheres acadêmicas envolvidas nesse processo, que tem uma conexão com o GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, e tem também, como eu estava dizendo, as próprias mulheres das comunidades e mulheres de organizações não governamentais, mais especificamente quem toca esse projeto aqui junto com as mulheres é a FASE, né? A FASE Amazônia toca esse projeto aqui junto com as mulheres. Então esse é um exemplo que eu queria dar, né, do extensionismo conectado à pesquisa, ajudando a gente a pensar teoricamente sobre isso. Tem uma docente especificamente que está fazendo uma dissertação sobre isso, o Danilo Corientra, né, a Andréia, não está aqui agora, mas em outros departamentos tem outras pessoas também trabalhando com isso. Então esse é um exemplo que eu gostaria de dar, em que tem tudo a ver com aquela ideia do commoning, do fazer comum, que foi trazido aqui na parte da manhã, e que tem tudo a ver com outras 2 discussões que também foram trazidas aqui na parte da manhã, que eu acho que é importante fazer a conexão, que é, como eu já falei, a não apresentação de um par dual, produção e reprodução, ou seja, a produção está intimamente conectada à reprodução dos modos de vida, o que ajuda a gente a tirar do eixo como a gente pensa a economia, né, a partir do próprio território. E também uma outra coisa que foi levantada, quando até se chamou a atenção da possível contribuição do Felipe da escola para o debate, que é a não separação entre natureza, cultura e sociedade. Ou seja, essa tríade, ela não é um tripé que se separa e cria muros entre esses 3 pontos, né? A natureza, a sociedade e a cultura funcionam, digamos assim, num aspecto muito mais circular do que num aspecto triangular, onde os conceitos estivessem mais separados, né? E um em detrimento do outro, criando até hierarquias conceituais que a gente sabe que são dadas a partir disso e que são péssimas para a gente pensar possibilidades de parceria e perguntas de pesquisa inovadoras. Eu particularmente acho, né? Principalmente aqui para a região. Um outro exemplo que eu queria dar, já caminhando para o fim, posso te pedir para abrir o primeiro mapinha lá, por favor? Então,
Posso pedir para você aumentar um pouquinho? Opa, obrigada. Ontem também foi falado, hoje, foi você que estava do Matopiba, né? Quando você começou na sua fala. O Matopiba é essa área, né? Que começa lá com um projeto, na verdade, não é o projeto de 2016 da Cátia Abreu, começa muito, muito, muito antes disso, né? De pensar uma área de expansão da fronteira agrícola no país, né? Como se fosse assim, a demarcação do agronegócio, né? A gente estava falando de demarcação de terras indígenas, é um negócio bem demarcação do agronegócio mesmo, né? É um projeto que envolve 77 milhões de hectares de terra que seriam destinados especificamente para a expansão dessa fronteira, envolvendo aí cultivo de soja, de algodão, de eucalipto, algumas áreas para mineração, principalmente fosfato, que a gente sabe que é absolutamente fundamental na indústria de fertilizantes para o agronegócio. A gente vai pensar a cadeia, né? Como o Li estava falando no início, pensar essa cadeia de produção, né? Desde o início, o que isso implica sobre os territórios. Então, aquela área mais coloridinha é a área que está dentro do que é esse projeto específico lançado em 2016. Só que desses 77 milhões de hectares de terra colocados especificamente para a expansão da fronteira agrícola, no Matopiba, 33 milhões de hectares é de povos e comunidades tradicionais. Aproximadamente 8 milhões já reconhecidos, mas os outros ainda não reconhecidos, né? E a gente precisa ressaltar isso, né? Porque a gente está falando também um momento aqui de bancos de dados, né? E do papel do Estado nesse processo. Normalmente nos bancos de dados do Estado, se a gente pensa no CIGEF, se a gente pensa no CIAR, né? O que aparecem são os territórios já reconhecidos. Mas tem muita terra aí que não, para botar na linguagem mais corrente, que não está destinada, né? E é um pouco nessa lógica que o Matopiba aparece. Por que eu estou falando disso tudo? Eu também estou envolvida num projeto que eu estou tentando trazer para dentro do programa, para envolver mais pessoas, que é um projeto que ele foi conformado em aliança também com acadêmicos. Mais especificamente, a gente tem uma campanha, que se chama Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, que foi lançada no ano de 2016, que trabalha com Cerrado, mas trabalha também com as áreas de transição Cerrado-Amazônia. E nos ajuda até a pensar essas várias Amazônias, né? Porque dentro da área de Amazônia Legal, a gente tem muitas áreas de bioma cerrado dentro da Amazônia Legal. E se a gente for pensar aí nos 1000 anos atrás até, né, nas ideias de domesticidade e tal, aí é que essa discussão dá mais pano para manga ainda, né? Pensando até a própria reprodução dos modos de vida. Então, esse projeto, nessa campanha, tem um GT que é um GT de pesquisadores, né? A gente fez um primeiro trabalho dentro dessa campanha, e aí conecta lá com aquela história do extensionismo também, né? Como é que isso é importante. A gente fez um primeiro trabalho que foi lançado no ano passado, que foi resultado de uma caravana que a gente fez ali no sul do Piauí, subindo em direção ao Maranhão, pegando uma parte do Tocantins, mais na bacia do Parnaíba, né? E depois a gente fez um segundo momento subindo para o Bico do Papagaio, né? E do resultado da primeira etapa do processo, a gente desenvolveu um relatório sobre financiarização de terras, né? E nesse relatório, a gente apontou, e aí vem o papel também da interescalaridade, né? Para a gente entender justamente como as cadeias globais de produção, incluindo aí a própria logística, como o Li estava mostrando, como é que elas se sobrepõem e se interpõem a territórios coletivos. Quando a gente produziu esse relatório, isso ficou muito claro, né? Tinha a dimensão material do que se estava sendo projetado em termos de infraestrutura para o local, para o escoamento da produção
que seria feita, né, a partir de processos de financiarização de terra na região, né? Então você tem um outro elemento aí que é a própria financiarização. Enfim, aí a gente produziu esse relatório, o GT, os pesquisadores, junto com várias organizações, a Rede Social de Direitos Humanos, a FIAM Internacional, a Comissão Pastoral da Terra, né? Ou seja, foi uma atividade realmente em conjunto e que traz uma questão metodológica para a gente pensar o fazer comum, não só das comunidades que a gente está pretendendo colaborar com ao produzir esse conhecimento, mas também no sentido do meta-fazer comum, que é o nosso fazer comum, ao qual a gente está muito pouco acostumado no sistema universitário que a gente está hoje, né? Seja entre nós próprios, seja com esses outros pares, né, fora da universidade. Então foi um exercício muito interessante, né, epistemologicamente, metodologicamente pensando, para a gente pensar a formulação da pergunta de pesquisa, que é uma coisa que na pesquisa-ação, né, provavelmente vocês já ouviram falar disso, né? O principal expoente da pesquisa tem muito a ver com a pesquisa situada, até, com a análise situacional, né? Teoria embasada. A pesquisação tem um pesquisador que trabalha muito na América Central, que se chama Charles Hale, que ele diz que o principal ponto da pesquisação é que a nossa pergunta de pesquisa, ela não se forma a priori, ela se forma a partir aqueles que são os problemas que a gente observa com os sujeitos que a gente está trabalhando. Não é que a gente vai fazer as perguntas que esses sujeitos querem, né? Mas a importância da nossa pergunta, ela se dá a partir da importância do problema social situado no território mesmo, né? Então, só para fechar, vou mostrar mais outros 3 mapas bem rapidinho. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, de repente se aumentar dá, onde a gente começou a observar a partir das marcações, né? A gente fez aí a gente usou vários filtros, né? A gente usou bases de dados oficiais, mas a gente usou também as marcações que a gente fez no território e aquilo que a gente encontrou projetado para o território em termos de também sobreposição. Pode colocar o outro, por favor? Esse. Em termos de sobreposições territoriais, né? Esses verdinhos mais rajados, se vocês conseguirem enxergar, eles são terras indígenas, não só já reconhecidas, mas ainda em processo de reconhecimento. Os roxinhos, eles são projetos de assentamento, alguns já reconhecidos e outros ainda não, né? Então, a gente vê aí que nessa região do Matopiba, né, que foi aquele mapa, entende aquele mapa antes, que é o mapa do Matopiba, isso aí a gente fez parado lá no negócio, lá, né? Como que tem áreas de povos, territórios de povos e comunidades tradicionais, né? E o que isso pode gerar em termos de impacto. E com isso, eu já fecho dizendo que eu creio, já pensando nas parcerias, que parcerias possíveis, elas têm que ser feitas na Amazônia, na minha opinião, em várias escalas, pensando nas várias escalas, entendendo que essas várias escalas estão em operação nos vários territórios amazônicos. Quais seriam essas várias escalas? Entre os nossos pares, entre nós pesquisadores, né, e os vários centros de pesquisa onde esses pesquisadores estão, mas também com e entre os pesquisadores, que também são pesquisadores, que estão nos territórios. Via de regra, são esses sujeitos que vão nos fornecer perguntas mais instigantes, né, e muito possivelmente de pontos de vista, óbvio que são outros pontos de vista, que a gente ainda não estava pensando em desenvolver as nossas pesquisas. Eu acrescentaria um terceiro agente, que não é separado do primeiro, né, que são os nossos pares,
que são justamente os nossos parceiros de universidades internacionais. Por quê? Porque o território, ele é uma fonte bastante interessante para que a gente entenda como fluxos globais estão se organizando. Normalmente a gente olha do global para o local, né? E nessa pesquisa particularmente do Cerrado, a gente começou a perceber resultados muito interessantes quando a gente começou a fazer o caminho inverso. Observar do local para o global. Como essas conexões estavam começando a ser feitas, né? Então, eu acho que é por aí que são as parcerias possíveis e também para a gente pensar conceitualmente aqui. Agradeço novamente aos 3 participantes, foi muito interessante, eu acho que o sentido da mesa é esse mesmo. E abro para uma rodada de discussões, perguntas. Alguém? Mais alguém? Bom dia, meu nome é Calon, eu sou acadêmica do curso de mestrado em Estudos de Cultura e Território para a Universidade Federal do Tocantins. E eu não sei o quanto isso é pertinente para o estudo, mas também me faz perguntar o quanto isso é importante ou não, né, para o estudo que nós estamos falando aqui, que é sobre a categoria raça e classe. Eu me faço essa pergunta partindo do pressuposto de que nós estamos na Amazônia, especificamente no norte, né, e quando pensamos em agroecologia, agricultura familiar ou cultura dos comuns, e das próprias comunidades que propõem isso, que estão em um lugar, né? Em um lugar social e racial. E aí eu queria saber aonde está essas categorias dentro do estudo dos comuns, dentro da própria economia da saúde. Bom dia, eu sou Dalto Paiva, coordenador de projetos do Instituto Internacional de Educação do Brasil. Primeiro seria para o professor Rio uma pergunta sobre, não uma pergunta, primeiro algumas considerações, né? Você traz essa questão da governança, mas entendo que a governança ela não é só uma dimensão interna à própria cadeia, né? Mas também das lógicas e das estratégias para dinamização dessas cadeias. Nesse caso, por exemplo, você levantou a questão da infraestrutura e logística e no caso dos portos, né? Se vocês têm conseguido, e é um tema de abordagem, a questão das alterações socioambientais que essas infraestruturas e de logística têm ocasionado nos lugares, nos territórios, né? Isso é importante de destacar porque quando você pensa um porto que vai conectar, por exemplo, a produção de soja, ela alimenta a cadeia, mas desmobiliza ou desterritorializa totalmente aquela comunidade que está ali no entorno de onde esse porto vai ser implantado, não só em torno, na verdade, o porto implantado sobre a própria comunidade. O que tem sido descoberto com relação a isso nas observações que vocês têm construído? Para a Nathalie, a questão da salvaguarda das comunidades, eu acho que esse é um tema bem interessante com relação a como é esta relação de coexistência entre circuitos locais e cadeias globais. O que vocês têm produzido, gerado, descoberto no âmbito do projeto? Você citou a questão da segurança alimentar local, né? Mas não só isso, com salvaguardas também para a relação das comunidades com os seus próprios lugares, seu território, águas, florestas. Um exemplo bem concreto. Pensar que uma comunidade produz açaí para o seu consumo e para a comercialização num circuito curto é bem diferente de vender para São Bazon, que atua lá no Amapá. Se altera completamente. A exigência de mercado é muito mais intensiva. Né? Como é que isso se dá?
E, Marcela, gostaria de ver com você essa questão dos territórios, né? O território como uma categoria importante para a leitura desses processos, desses projetos que vêm avançando sobre a Amazônia. Como é que vocês têm tratado isso? E principalmente o seguinte, né? A gente fala hoje também de desterritorialização, na verdade de reconfiguração dos territórios. Como é que vocês têm relacionado isso no campo da pesquisa? Eu vou tentar responder para a segunda pergunta. Tem razão, estamos começando com a nossa pesquisa sobre soja, de nova estrada de soja. Sim, tem lógica muito diferente. Tem lógica que os competidores globais de commodities e também os parceiros deles locais querem fazer uma coisa que tem a lógica do mercado, de eficiência da cadeia. Como os portos, como eles empurrar tanto como a infraestrutura, como os silos, como os portos, mesmo com o governo holandês está fazendo um plano deles como logística. E ele está empurrando as empresas deles de fornecer tecnologia por isso. Então tem uma briga bem forte entre os competidores globais, com governos nacionais e também com governos locais. E como nossa pesquisa recentemente, nós trabalhamos muito com movimentos indígenas e deixa-me, como dizer, impressionante, como uma frase simples, mas uma frase bem importante, como o rio é a nossa vida. O rio é tudo para nós. O Tapajós é o último rio para nós. Isso faz tudo para nós. Então, tem lógicas tão diferentes. E para mim, eu estou mais, como dizer, escéptico sobre a possibilidade das cadeias produtivas globais e as situações locais podem ser reunidas. Acho que tem mais escéptico todos os dias. Mas que uma lógica está destruindo as outras. Destruindo o ambiente, destruindo as comunidades, destruindo a cultura. Para mim, a única maneira de mudar coisas ecológicas, culturais, e deve ser uma distribuição da renda diferente. Isso é uma coisa bem mais radical, bem mais macro. Então, não temos soluções. Acho que é uma colocação, uma fala muito boa, bem interessante. E a nossa salvação vai ser se nós temos uma mudança bem radical, com a lógica das dirigentes das cadeias globais. Obrigada. Acho que super concordo. Vou tentar agradecer as perguntas bem pertinentes e vou responder uma forma francesa e provocativa a primeira pergunta. Lembrando essa questão de hoje de manhã, como eu falava assim, às vezes ter cuidado com as categorias e pensar por que essas categorias existem, deve se pensar se uma categoria é mais ligada com a agroecologia ou comum do que outras. Depois vou voltar um pouco no ponto, mas por que eu falo isso? Porque, assim, do lado a gente é proibido a gente falar em raça, constitucionalmente falando. A gente é cidadão, ponto. Então, é muito diferente, mas tem uma história, são histórias lindas, né? A gente dividiu um processo de democratização, tal, de distribuição de recursos, que até agora há pouco funcionava bem, só que agora a gente está também construindo uma segunda categoria, né, de cidadãos que não têm direito nenhum, imigrantes que não têm documentos, etc. Mas assim, a minha primeira pergunta é ligada a isso, é que em função da história, essas categorias servem para algo. Aqui na Amazônia,
as categorias de populações comunidades tradicionais, elas têm uma história que tem sentido político de reivindicação, de insurreição, como foi comentado hoje de manhã. E assim, claro que tem alguns modos de vida hoje que são mais, vamos dizer, são mais atentivos à questão comum, do mutirão do trabalho, dos recursos, mas não é tão nítido. Vou dar um exemplo com a agroecologia. A pecuária pode ser agroecológica? Quando se fala aqui na região, né, os meus amigos, eles me amam, mas assim, falar de que pecuária poderia ser agroecológica na região é uma heresia, né? Portanto, em outros lugares, assim, ela pode, a gente liga muito a pecuária como um modelo técnico que chegou aqui na Amazônia, mas em outros lugares, no sul do país, ou na França, por exemplo, a pecuária, ela é motivo para preservar o meio ambiente, com um monte de práticas que, inclusive, tem dispositivos, que aí que entro na segunda pergunta, dispositivos de regulação ao nível europeu e do Estado que dão redistribuição de serviços por pagamentos ambientais por algumas práticas que preservam algumas flores, elementos da paisagem, etc. Então, chegando bem rapidamente, ontem eu toquei um pouco mais de mecanismos de segurança, mas aí eu vou me referir um pouco mais com o trabalho de outros colegas. É que assim, também não é tão nítido essa questão. Assim, hoje, o padrão de consumo do consumidor local, ele também pressiona tanto os batedores quanto os produtores. Então, assim, todo isso também tem efeitos. Então, essa coisa de opor mercados globais e circuitos curtos também é uma coisa que precisamos ver com mais carinho para ver aonde a gente tem que focar para encontrar regulações que vão segurar os mais vulneráveis. Hoje, vamos dizer que justamente mostrar algo para os consumidores e tem uma força, um curso que é muito plural, mas é muito e local. Que um dos desafios seria justamente de ajudar a formalização através do que a gente chama de sistema de participativa, eles não necessariamente há todo um processo de certificação que aí pode ser exclusivo e claro, né, tem uma repercussão sobre o preço. E o que mais queria dizer em relação a isso? Não, era basicamente isso. E de ter muito cuidado também no que se refere ao tipo de conhecimento e o tipo de práticas que a gente tem que guardar. A forma em que nós pesquisadores, estamos enxergando a questão de prestar muita atenção, como a professora Marcela falava, de como que as populações estão se liberando com essa coisa, né? Será que a gente vai ter que amassar o açaí na mão? Será que, sabe, você indígena, por exemplo, essas coisas que vai... Aí que entra o que eu comentava sobre a questão e a construção mesmo dos padrões que vão chegar a essas regulações. Que, na verdade, não é fixado, né, no tempo. Sempre vai ter relações de negociações, relações de poderes que entram nessa... o curso do mundo. Desculpe, foi um pouco longa. Para ser rápido. Com relação à interseção, né? Raça, classe, gênero, né? Eu creio que é absolutamente fundamental para pensar comuns, né? Porque essas coisas elas têm rebate direto a como se vive, como se experimenta, né, na prática coletivamente ou nos impactos das práticas coletivas no território, né? A raça, a classe e o gênero, né? Não tem como, né, desvincular, eu creio. Na literatura tem um debate bastante interessante, principalmente na política e com o pessoal da economia feminista, que vai trazer isso
né? O que toca a gênero, né? O João mencionou Gibson e Graham, né? Aqui na fala dele, eu acho que elas são... É uma pena que ainda não tem traduzido, mas eu acho que elas trazem, né, muitos elementos para pensar a economia feminista, ou seja, a questão do gênero, né? Para pensar os comuns, para pensar economias, não só outras economias, mas economias outras, se a gente está falando. Silvia Derite também, eu não sei se você conhece, particularmente em Canhas Bruxas, que vai trazer essa questão da mulher, do início do cercamento das terras da Europa e a conexão que isso tem com o cercamento dos corpos das mulheres também, né? É super interessante. A Silvia tem propostas muito interessantes para pensar a economia também, né? E no campo mais da teoria vindo do prático, né? Teve um seminário bastante interessante em outubro de 2016 que se desenrolou no processo, teve toda uma preparação antes, que foi o Seminário Nacional dos Bens Comuns no Rio de Janeiro, e foi bastante interessante porque esse seminário, ele não foi uma iniciativa da academia, ele foi uma iniciativa dos movimentos sociais e de organizações não governamentais, né, e segmentos de povos e comunidades tradicionais, muito na esteira de um pensador que não era da universidade, mas que no Brasil é uma referência comum, que é o Pierre Lenoir, né, que tem um livretinho maravilhoso chamado Mercado ou Bens Comuns, que você consegue na internet, e que traz essas dimensões também para pensar bastante, né, sobre isso que você trouxe. No que toca ao território, né, você muito bem aqui, que tem um monte de coisa, todas são justamente da própria academia, né, a gente pensar o território como categoria de análise. Não só o território como uma variável, né, de controle, sobre algo que a gente vai olhar para observar os fatos, os processos, mas como categoria de análise mesmo, né, um ponto de partida para delinear o pensamento teórico, inclusive, né. Na área onde eu venho, que é uma área super estranha, a maior parte das pessoas que trabalham relações internacionais, quando a gente pensa em território, né, a gente pensa aquela coisa bem weberiana, né, que é o espaço definido, onde o Estado tem o monopólio do uso da força, né? E aí a gente, na minha área, quando a gente pensa, traz um território sendo pensado de uma outra maneira, acaba que nos ajuda a pensar as relações internacionais de uma outra forma também. E eu acredito que em várias áreas possa trazer também essa contribuição. Obrigado. Gente, devido ao horário, tem mais uma inscrição, vamos fechar uma rápida inscrição. Pode ser daqui, né? A mesa aqui é sobre agenda de pesquisas, né? Então, eu vou provocar vocês em relação a isso, em relação a uma ausência que, como estudioso de temas do desenvolvimento, eu preciso comentar e ouvir as reações de vocês, que é o que me impressionou, que nenhum de vocês tocou na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nos ODS, na Agenda 2030. Eu acho que a gente está numa situação tão complicada em nível local, em nível nacional, que a possibilidade de sairmos desse imbróglio que nos metemos em vários lugares do mundo é uma agenda de fato global. E a agenda mais importante é a agenda das transformações climáticas e outras relações. Então eu não consigo vislumbrar qualquer tipo de iniciativa de agenda de pesquisa, por mais local ou nacional que seja, sem levar em conta aqueles 17 objetivos que, malgrado alguns deles possam ser bastante utópicos, mas de modo geral tem havido um consenso razoável entre vários pesquisadores e a comunidade internacional que eles são talvez a coisa mais progressista que a gente tenha, juntamente com a encíclica Laudato Si do Papa. Então, eu fico pensando que se a gente vai continuar trabalhando com as nossas temáticas locais e regionais e não conectar elas a essas questões mais gerais.
porque afinal de contas a temática desse evento aqui é absolutamente em contato com essa Agenda 2030. Muitas das coisas que têm sido feitas na Amazônia e que já são feitas aqui, simplesmente poderiam ser imediatamente conectadas. Então eu acho que nós, da universidade, uma das coisas que nos cabe fazer, e aí eu gostaria de provocar especialmente os colegas da região norte, que é mostrar ao mundo que as coisas que se fazem aqui, em muitos sentidos, já estão avançando, adiantando a Agenda 2030. Então nós temos que ser mais capazes e competentes de dizer o que nós já fizemos, porque senão os outros vão dizer depois, vão rebatizar, dar novos nomes a coisas já existentes. Então eu queria provocar vocês um pouco nessa direção e ouvir a reação. Tá, obrigada por essa pergunta. Bom, é verdade que eu não coloquei isso porque assim, a demanda era, vamos dizer, era local mesmo. E pessoalmente, essa questão de mudança climática, ela me irrita um pouquinho, sabe? Eu sou, por exemplo, dentro das pessoas que trabalham sobre inovação, eu gosto muito mais de trabalhar sobre o frugal, então talvez não seja a pessoa mais indicada do nosso grupo de pesquisa para responder. Mas, dentro do DB, estamos tentando participar o mais possível de plataforma. Esse projeto se inscreve com relação com o Fundo da União Europeia para responder alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, e a gente participa o mais possível de congresso, de policy briefing, para dar, vamos dizer, uma abordagem um pouco diferente sobre, por exemplo, essa questão territorial. A gente pode estar acompanhando a inovação territorial, não necessariamente forma, vamos dizer, de regulamento, etc., mas mais para favorecer processos de governança que levam a desenvolvimento sustentável, não necessariamente em forma vamos dizer, mas em forma de propor modelos territoriais de mitigação, esse tipo de coisa. E a biodiversidade, mas a biodiversidade ela é muito pouca, assim, ela está muito conhecida nas conversas tradicionais, né? Tem bem menos peso do que a biodiversidade climática. Eu não sei se eu posso falar mais, mas e sim, eu falei sobre algumas regras internacionais sobre desenvolvimento sustentável. Sim, é verdade. Nossa instituição é a nossa missão, e como você sabe bem, e a justiça social é dentro da governança de sistemas globais. E dentro da nós temos muitas áreas trabalhando assim. Entre políticas públicas, tem agroecologia feminista e tudo. Em termos de mudanças no mundo, eu estou talvez um momento para mim, estou mais escéptico sobre todas as possibilidades de fazer parceiros com a sociedade civil. E eu acho que as universidades devem criar uma nova rede, não somente redes entre figuras públicas e instituições. E realmente eles não estão ligados, eles não têm os mesmos objetivos. E com regulações sobre direitos trabalhistas e de desenvolvimento sustentável, temos poucos exemplos de boas maneiras de trabalhar juntos. E o fim do dia, não sei como dizer, mas como eu falei por ela, eu acho que o único jeito que a gente tem de salvar o nosso ambiente é uma distribuição bem grande. Que acho que a condição que sempre fica é uma condição de classe. Classe é coisa que vai dividir tudo, está dividindo ainda. E temos algumas possibilidades de sistemas de democracia
economia social, que vai ajudar o sistema um pouco, deixar ele um pouco melhor para as populações, para as comunidades, para os trabalhadores. Mas é sim, eu acho uma coisa, como diz, eu estou positivo, eu acho que podemos fazer alguma mudança. Outros dias eu não vejo tantas possibilidades de fazer uma aliança bem forte, fora alguma distribuição da renda radical. No que toca às mudanças climáticas, eu tendo a concordar com o que o Lee acabou de falar. Eu acho que sim, é uma agenda muito importante. A gente, particularmente aqui, porque é um programa de desenvolvimento sustentável, obviamente essa agenda deve ser refletida, mas eu acho que a gente, na medida que reflete os ODS, principalmente o que eram os ODN, que se transformaram nos ODS, né? Como é que tem outras iniciativas conectadas a isso, tem toda uma história, não só a Agenda 2030 tem, né, os seus anteriores aí. A gente deve refletir junto com isso o que cabe na sustentabilidade, né? Hoje em dia, cada coisa nessa sustentabilidade, se a gente pensa na cadeia global, logística, por exemplo, né, vamos dizer que é zero emissão, né, de ponta a ponta, e que se torna sustentável. E se a gente volta, que está de acordo com os ODS, inclusive, né, eu acompanho os COPs, né? A conversa na Polônia, em dezembro, foi essa. Foi toda sobre cadeia. A cadeia é zerada, mas ninguém olha para o território que a cadeia está gerando. Então, acho que a reflexão é o que cabe nessa sustentabilidade. Aí eu vejo que a discussão seria válida, né? Porque a agenda de captura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é muito forte mesmo. A gente vê isso nas instituições internacionais. Uma instituição em que essa captura ainda não era tão grande, que era a FAO. Na última reunião agora do Comitê da Sociedade Civil, a gente está vendo que está sendo bastante capturado também, junto com a agenda do ODS, com a renegociação do TIFA. Né? Colocando no território, o TIFA é um acordo internacional sobre recursos genéticos. Ou seja, aí a gente vê a conexão entre biodiversidade e terra, que, aliás, é uma agenda de pesquisa super importante para os comuns. Pouco feita, diga-se de passagem, conexão terra e biodiversidade. Eu acho que é uma agenda bem possível e bem importante de ser feita de pesquisa. Mas só para dar um exemplo rápido, aquele mapa que eu mostrei para vocês, ali, e que o Denival também mostrou dele, na área do bico do papagaio, ali é uma área de babaçoal, a Tássia sabe disso, que ela estuda muito isso, é uma área de babaçoal que a gente viu se multiplicando nos últimos tempos a partir das quebradeiras poderem ter mais acesso para dentro das cercas também com o movimento do babaçoal livre. Né? E nessa área, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se inclui restauração, por exemplo, com eucalipto. Sendo que as quebradeiras fazem restauração há anos com o babaçu, que não é uma planta endêmica, né? Não é, mas que é introduzida pelas próprias quebradeiras com a sua atividade e que restaura naturalmente. Aí a gente vê o eucalipto entrando ali naquela área enormemente, com certificação conectada aos ODS e especificamente ao projeto de restauração global de 200 milhões de hectares no mundo. Né? Então, eu acho que é válido sim, mas tem que ser captado nas suas contradições, exatamente para a gente refletir o que cabe nessa sustentabilidade. Bom, gente, então, agradecer mais uma vez a mesa e a todos os presentes. Vou passar aqui a palavra comigo, que vai dar uma. Nesse momento, desfaz-se a quinta mesa deste segundo dia de seminário. Agradecemos a todos os presentes, inclusive os que comporam a mesa. Retornaremos às 14h30, dando prosseguimento a esta programação.